Nesta nova série de 3 vídeos, iremos montar um analisador de sinais de eletrocardiograma, utilizado para medir a variação dos potenciais elétricos gerados pelo coração. O primeiro passo é montar um conversor digital analógico com escada R2R. O conversor deve transformar um sinal digital, que é discreto no tempo e amplitude, em um sinal analógico. Inicialmente, vamos trabalhar apenas com 4 bits, ou seja, vamos supor que o sinal digital a ser convertido possui 4 bits. Esse é o conversor digital analógico com escada R2R de N bits. É fácil observar que o nome do circuito vem do fato que são utilizados apenas resistores com valores iguais a R ou a 2R na malha superior. Esse circuito funciona da seguinte maneira: as chaves S1, S2, S3 e S4 representam os bits do sinal digital a ser convertido. Se o bit for igual a 1, a chave está posicionada em 2, no circuito que será ligado à entrada negativa do amplificador. Se for igual a 0, estará posicionado em 1, no terra. É importante lembrar que a entrada não inversora do amplificador operacional utilizado é um terra virtual. Desta forma, independente da posição de qualquer uma das chaves, a fonte VREF verá a mesma malha de resistores, e esse é o segredo desse circuito. A fonte VREF sempre verá uma resistência equivalente a R, devido às associações em série e em paralelo dos resistores, como os podemos ver aqui. Desta forma, a corrente I fornecida pela fonte sempre será constante, igual a VREF dividido por R. Essa corrente será distribuída pelos diversos ramos do circuito. No primeiro nó do circuito, a corrente sofrerá a primeira divisão. Ela vê para baixo a resistência 2R e para a direita vê uma resistência equivalente a 2R. Assim, a corrente I irá se separar em duas correntes iguais a I sobre 2. Seguindo essa mesma lógica, a corrente sempre irá se dividir em fatores de 2, até que as correntes sejam essas mostradas aqui. É fácil observar que a corrente de saída, IO, irá depender da posição das chaves. Se a chave estiver na posição 2, ou seja, se o bit for igual a 1, a corrente desse ramo será somada à corrente final. Se for igual a 0, não será somada. Podemos assim definir que a corrente será igual a, sendo que B1, B2 até Bn são os valores dos bits da palavra digital, sendo 0 ou 1. Essa corrente IO vai em direção ao amplificador operacional. Sabemos pela teoria que a corrente que entra na entrada inversora é igual a 0. Dessa forma, toda a corrente IO passa pelo resistor de realimentação R1. Novamente, como a entrada inversora é um terra virtual, podemos concluir que a tensão de saída obtida será igual a IO vezes R1. Assim, variando a posição das chaves, é possível variar proporcionalmente a tensão de saída. Vamos utilizar, nesse primeiro vídeo, apenas um conversor de 4 bits. Assim, o circuito final é esse. Queremos que a tensão de saída seja no máximo 3 volts. Então, devemos projetar nossos resistores corretamente para isso. Para obtermos uma tensão positiva na saída, vamos utilizar uma fonte de tensão de menos 5 volts. Os resistores R e 2R serão de 1K e 2K, respectivamente. Utilizando a equação da corrente de saída, podemos obter que a corrente máxima será quando todos os bits forem iguais a 1, ou seja, IO é igual a 1,875 VREF dividido por 2R. Substituindo o valor de VREF e R, temos que a corrente máxima é igual a 4,6875 mA. Para termos uma tensão de aproximadamente 3 volts, precisamos então utilizar um resistor de 680 ohms na realimentação. O circuito aqui representado foi montado na placa de desenvolvimento para que as primeiras medidas experimentais fossem tomadas. As chaves foram montadas utilizando o CI CD4053, que contém 3 chaves analógicas. De forma simplificada, cada chave funciona da seguinte maneira: a chave tem duas posições possíveis, 1 e 2, e uma tensão de controle. Quando a tensão de controle for igual a 0 volts,
a chave ficará na posição 1. Caso essa tensão seja igual à tensão de alimentação do CI, a chave irá mudar para a posição 2. Para controlar as chaves, iremos utilizar o Raspberry Pi, que irá enviar essas tensões de controle, as quais representarão nossos bits da palavra digital. Um simples código foi construído para que o Raspberry variasse automaticamente os bits da palavra digital de forma crescente, para que a tensão de saída para cada valor fosse medida. O código está disponível no GitHub e o link está na descrição do vídeo. Aqui é possível observar a tensão de saída sendo medida com o osciloscópio, enquanto Raspberry passa por cada uma das palavras digitais de forma crescente. A tensão de saída medida e a calculada através da equação já apresentada para a tensão de saída foram obtidas. Assim, a tabela a seguir foi construída, relacionando a palavra digital, a tensão medida e a tensão esperada. Fazendo a diferença entre esses dois valores, é possível obter um valor para o erro relativo de cada caso. Com esses valores, foi construído um gráfico da palavra digital pela tensão de saída medida. No mesmo gráfico, o erro relativo calculado está sendo mostrado. A curva em azul representa a tensão de saída medida para cada palavra digital. É possível observar claramente a relação linear entre as duas, mostrando que o circuito está operando como esperado, fazendo com que cada bit da palavra digital, um nível fixo de tensão, é adicionado na tensão de saída. Em vermelho, temos a representação do erro relativo obtido para cada palavra digital e sua respectiva tensão de saída. É possível observar, primeiramente, que os erros obtidos são muito pequenos, sendo no máximo igual a 0,1 volt, o que representa apenas 3,33% da tensão de referência, mostrando a grande concordância do circuito com a teoria. Além disso, é possível observar que os maiores erros são obtidos nas maiores tensões. Isso pode ser explicado por não idealidades do circuito. Como já vimos, a divisão das correntes depende dos resistores serem exatamente R ou exatamente 2R. Quanto mais significativo for o bit, maior é o número de resistores à sua direita, fazendo com que a probabilidade de imperfeições seja maior. Desta forma, a corrente se divide de forma diferente da esperada, aumentando o erro. Podemos também comparar os resultados obtidos e esperados com alguns exemplos feitos no PSpice. Aqui, vemos as entradas formando a palavra digital 1111 e a saída está como 3,188 volts. Com a palavra digital igual a 1000, a saída é igual a 1,7. Com 1010, a saída é igual a 2,125. Com isso, podemos mostrar que os resultados calculados e obtidos se aproximam bastante do que foi obtido na simulação. O último exemplo simulado foi com a palavra digital igual a 0101. Podemos observar tanto a tensão de saída igual a 1,063, como a divisão das correntes, mostrando o funcionamento esperado. Com o circuito montado e calibrado, podemos agora programar o Raspberry Pi para que nosso circuito funcione como um gerador de sinais. O código foi montado de forma que o usuário deverá informar primeiro a frequência do sinal a ser gerado. Ele pode entrar com qualquer valor, mas é recomendado frequências menores, para garantir um funcionamento correto das chaves. Em seguida, o usuário deve escolher entre uma senoide ou uma forma de onda triangular. O código foi construído a partir da ideia de que quanto tempo o sinal deve ser mantido e depois atualizado para o próximo. Assim, criamos um passo de tempo, o qual é o nosso período, o inverso da frequência, dividido pelo número de degraus de cada onda em questão. Assim, para a onda triangular, observamos que a subida subia 16 degraus, de 0 a 15, enquanto que a descida possuía 14, totalizando um total de 30. Isto é, serão 30 degraus por período, significando que nova adição será um novo degrau. Essa lógica foi utilizada para ambas as curvas, porém, na senoide, o número de degraus por período que a curva melhor se ajustou foi para 32 degraus, 16 na subida e 16 na descida. Para a senoide, além disso, foi necessário colocar um nível DC de 7,5 e multiplicá-la por 7,5, a fim que a curva excursionasse entre 0 e 15.
Aqui, podemos observar os 4 casos que serão utilizados. A forma de onda triangular, primeiro com 500 Hz e em seguida com 5.000 Hz. E depois a sinoide, também com 500 Hz e depois com 5.000 Hz. É possível observar que, apesar do usuário ter escolhido 5.000 Hz, a forma de onda equivalente tem frequência de 4.000 ou 3.000. Isso pode acontecer por aproximações feitas no código, mas principalmente pelas chaves utilizadas, pois numa frequência de 5.000 Hz, as chaves devem modificar a cada 12,5 microsegundos. Em mais detalhes, podemos observar aqui a forma de onda triangular de 500 Hz, de 5.000 Hz, e a forma de onda senoidal de 500 Hz e de 5.000 Hz. O osciloscópio utilizado contém uma função chamada FFT, ou seja, a Fast Fourier Transform, em que podemos observar na frequência o sinal de um dos canais. Assim, em conjunto com o gerador de sinais da bancada, podemos comparar o sinal produzido pelo nosso circuito com um sinal semelhante. Sabemos que para a onda senoidal, se ela for perfeita na frequência, devemos observar apenas um pulso na frequência correspondente, ou seja, para uma senoide de 1 kHz, deve haver um pulso com a mesma amplitude da senoide em 1 kHz. Utilizando primeiramente a senoide de 500 Hz gerada pelo nosso circuito, que está representada em amarelo, podemos compará-la com a senoide de mesma frequência obtida pelo gerador de sinais, representada em verde. As formas estão muito parecidas. Vamos observar a transformada de cada uma delas. Em cima, vemos a senoide do circuito e embaixo a senoide do gerador de sinais. Como esperado, as duas formas de onda se parecem muito. A transformada também se parece. E o pulso na frequência de 500 Hz ocorreu. O mesmo foi feito para 5 kHz. Em cima, temos a senoide do circuito e embaixo a senoide do gerador de sinais. Nesse caso, ocorreu a diferença de frequências já observada anteriormente, que apesar de escolhermos 5K na frequência gerada, é de cerca de 3,2K. Uma diferença observada entre as formas de onda foi que a senoide do circuito está em forma de escada, enquanto que a senoide do gerador de sinais é contínua. Para melhorar esse aspecto, podemos passar a saída do circuito por um filtro passa-baixas do tipo RC. Assim, ele vai filtrar as harmônicas devido aos degraus da variação de tensão observados na curva. Pela teoria dos filtros, sabemos que a frequência de corte do filtro é definida pela resistência R e pelo capacitor C. Como nosso circuito trabalha principalmente com duas frequências, 500 e 5.000, as frequências de corte precisam ser diferentes para cada um dos casos, para que o filtro tenha sua eficiência maximizada. A única forma de modificar a frequência de corte é utilizando um trim-pot no lugar do resistor. Utilizamos para o filtro analógico passa-baixas um capacitor de 150 nanofarad e experimentalmente obtivemos que a curva ficava melhor ajustada quando o trim-pot selecionava uma resistência de 190 ohms. Dessa forma, o esquemático completo é esse. Aqui podemos comparar a forma de onda obtida antes e depois do filtro, para 500 Hz, e em seguida para 5.000 Hz. Como esperado, os degraus da onda foram suavizados. Aqui, podemos observar o efeito que o filtro RC tem sobre a transformada FFT da onda senoidal criada pelo circuito. A imagem superior representa a transformada antes do filtro, e a imagem inferior representa a transformada depois do filtro. O mesmo se aplica para a senoide de 500 Hz e de 5 kHz. É possível observar que o pico continua na mesma posição. No entanto, é possível observar que no restante das frequências o espectro foi suavizado, mostrando que as altas frequências foram filtradas, como esperado. Com este vídeo, concluímos a primeira parte do nosso analisador de sinais de eletrocardiograma. No próximo vídeo, ampliaremos o nosso conversor digital analógico para 8 bits de resolução, no qual os bits serão carregados de forma serial e a saída irá excursionar entre -3 e 3 volts.